Meninos, olha o foco, olha o foco. O foco tem que ser no entendimento. Você tem que entender como é que você calcula a derivada do quociente. Tem que lembrar, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Com o tempo, isso vai ficar natural. Por enquanto, você vai ter que olhar lá. Mas com o tempo, isso aí fica natural. Tá? Lembra-se que é o seguinte, quando você geralmente tem duas letras, aqui você tem o x, que é a variável, e esse a é um parâmetro. Geralmente aqui a gente coloca assim, ó, avisa qual é a variável de derivação. A variável de derivação é o x. Você está com um quociente. O que diz a regra do quociente? A regra do quociente diz o seguinte, que a derivada, vamos colocar aqui em termos daquele linha, né? Se eu tiver assim, 1u dividido por v, derivada, você deriva isso aqui assim, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira, derivada da segunda, segunda ao quadrado, desse jeito. Então a primeira aqui é o raiz de x menos a. A segunda é o raiz de x mais a. O que você vai fazer, a primeira coisa aqui é você escrever a derivada. Você não vai derivar na primeira vez. Você vai escrever. Inclusive, arruma aí alguma coisa colorida para você poder seguir mais ou menos esses moldes, que é o mesmo molde que você vai encontrar aqui no livro. Ó. Você vai encontrar aqui na página 118, por exemplo, só que aqui eu coloquei azul. Então, essas derivadas que eu evidencio, né, derivada de tal função, a gente coloca elas coloridas, é só para ajudar você a enxergar melhor. Então seria assim, ó, eu vou primeiro escrever aqui derivada da primeira. Não vou derivar, só vou escrever derivada da primeira em relação a x. A primeira é raiz de x menos a, assim. Depois, vezes a segunda. Então vai ficar vezes raiz de x mais a. Depois, menos a primeira. Agora não deriva, não. E menos, vai ficar assim, raiz de x menos a. Isso aqui tudo multiplicado pela derivada da segunda. Então vai ser a derivada em relação a x de raiz de x. A segunda é a de baixo aqui, né? Raiz de x mais a. Fechou aqui? Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. O quadrado da segunda vai ser raiz de x mais a ao quadrado. Gente, olha, geralmente você não precisa desenvolver esse quadrado aqui embaixo, não. O mais comum é você fatorar e não desenvolver o quadrado. Porque se você tem ele fatorado, se aparecer um fator idêntico lá em cima, você pode cancelar, né? Desde que você tenha um fator do numerador. Não pode ter um raiz de x mais a lá e um raiz de x mais a aqui separadamente e você fizer só esse cancelamento. Ou então aqui, ó, você fala assim, olha só, lá em cima tem raiz de x mais a, então eu vou cancelar um de baixo com o de cima. Não pode fazer isso. Porque está subtraindo. Bom, agora aqui, merece uma atenção. Você vai derivar isso aqui em relação a x. Então esse a, ele é um número fixo, como se fosse um 5, um 7, um 10. A derivada de a em relação a x é zero. Esse a não varia, esse a não depende do x. Vai continuar sempre a mesma coisa. Então aqui, quando você vai derivar a raiz de x menos a, lembra que a derivada você pode separar em duas? Então aqui é a mesma coisa que você derivar a raiz de x e depois menos derivar o a. Só que a derivada do a dá zero. Não depende do x isso aqui. E aí então vai ficar só a derivada do raiz de x. Então a derivada do raiz de x nós conhecemos, né? Dá 1 sobre raiz de x. Então vai ficar assim, ó. Vamos colocar de novo aqui o tração. E eu vou colocar aqui, derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Aí alguém pergunta, mas e o a? Você não vai derivar? Não tem que colocar aqui menos a? Não tem que colocar menos a, porque você vai derivar em relação a x e esse a não varia com o x, esse a é fixo. Então a derivada dele dá zero. Então vai ficar só isso aqui. Esse outro continua, ó. Raiz de x mais a, continua. Depois, menos. Aqui vai ficar raiz de x menos a, porque você só vai fazer o azul.
Aqui a mesma coisa, você vai derivar a raiz de x mais a, então é só derivar a raiz de x, porque é derivada do a dá zero. Então aqui vai ficar assim, ó, vezes 1 sobre 2 raiz de x. Pois não? Se o a estivesse dentro do argumento, poderia tirar ele também? Não. Se o a estivesse dentro do argumento, se fosse raiz de x menos a, aí você precisa da regra da cadeia, que é o nosso próximo assunto, que é como é que você deriva composta de funções, tá? Aí aí não dá zero não. Pessoal, aqui ó, vai ficar dividido por raiz de x mais a ao quadrado. Não desenvolve o de baixo, hein? Você tá vendo que esse azul aqui é idêntico, né? A mesma coisa que tem de cá tem de lá. Então, não é isso que nós precisamos para fatorar por fator comum? Lembra que eu revisei isso tudo no começo do curso? Não foi à toa, né? Porque eu já estava olhando para cá. Então, esse 1 sobre 2 raiz de x, você pode colocar ele em evidência. Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x multiplicado por... Aí sobra o quê? Sobra esse aqui, raiz de x mais a, menos... Aqui vamos eliminar esse parênteses. E quando você eliminar o parênteses, vai ficar assim... Raiz de x, aqui esse menos com esse menos vai virar mais, né? Mais a. Vê se está claro para vocês. Eu estou colocando esse 1 sobre 2 raiz de x azul em evidência. Se eu coloco ele em evidência, o que vai ser colocado aqui é a expressão que quando você multiplica por esse 1 sobre 2 raiz de x, volta ao que era antes. Por isso que ficou essa expressão aqui. E aqui ficaria menos, entre parênteses, raiz de x menos a, que eu já eliminei o parênteses, ficou assim. Aqui embaixo ficou aqui, ó, raiz, aqui embaixo ficou assim, raiz de x mais a, tudo isso elevado ao quadrado. Agora, note você que, por sorte, esse raiz de x com esse raiz de x aqui cancela. Sobrou esse a com esse a, que dá 2a. Então, ficou lá em cima, ficou 1 sobre 2 raiz de x. Olha, fica 1 sobre 2 raiz de x multiplicado por 2a. E aqui embaixo vai ficar raiz de x mais a. Tudo isso ao quadrado. Nossa, nós estamos com sorte mesmo. Olha aqui, ó, esse 2 com esse 2 aqui pode ser cancelado, né? Aí, esse 2a veio daqui, a com mais a. 2a. Hein, moçada? Aqui, se você reparar bem, ó, quando você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, você tem uma fração lá em cima, que é a dividido por raiz de x. E aqui embaixo você tem assim, raiz de x mais a. Tudo isso ao quadrado. Lembra que o denominador aqui, quando você não vê, é 1, né? Porque você tem aqui uma divisão de frações. Quando você tem uma divisão de fração, você conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então será a dividido por raiz de x, multiplicado pelo inverso da segunda, que é 1 dividido por raiz de x mais a ao quadrado. Então, aqui agora, multiplicando o numerador com o numerador, vai ficar a vezes 1, que dá a. E aqui o denominador vai ficar raiz de x, multiplicado por raiz de x, mais a ao quadrado. E essa aqui é a derivada procurada.